Deus esteja então falando aos nossos corações, promovendo em nossas vidas edificação e fortalecimento espiritual por intermédio da palavra, como foi pedido em oração, que assim seja, em nome de Jesus. Então, irmãos, o capítulo 2 de Josué, ele é constituído de 4 versículos, e nesse capítulo nos conta a história dos 2 homens enviados por Josué, que foram à cidade de Jericó, ver ali como se estruturava aquela cidade. Eles foram enviados como espias. E o capítulo conta exatamente o que aconteceu com eles ao ir naquela cidade e ao retornarem ao acampamento onde Israel estava situado ali, preparando-se para entrar na terra prometida. E a primeira barreira que eles encontrariam era exatamente as muralhas de Jericó, uma cidade fortemente guardada por muralhas muito largas, muito fortes, e esse seria então o primeiro grande desafio que Israel enfrentaria. Então, ao lermos o capítulo 2 de Josué, nós podemos observar alguns elementos importantes para a santificação. Eu gostaria, com a graça de Deus, de observar os elementos aqui presentes nesse capítulo 2 de Josué. Primeiro, o que nós observamos aqui, irmãos, é a prudência de Josué. Josué, ele tem uma promessa, não só Josué, mas o povo de Deus tem uma promessa da parte de Deus. Prometeu que daria a terra que estava do outro lado do Rio Jordão. Deus havia prometido, desde o livro de Deuteronômio, todo o Pentateuco todo está recheado de promessas de Deus, afirmando que estaria dando ao povo a terra. Josué acredita que de fato Deus dará aquela terra. Josué acredita que de fato Deus cumprirá a sua palavra, porque Deus é fiel. Mas a confiança de Josué na palavra de Deus, na promessa de Deus, não o isentou de utilizar meios legítimos. Então ele usa ele utiliza meios legítimos que poderão ser utilizados para a realização daquilo que ele deseja realizar. E aí nós tiramos essa primeira lição. Há um texto bíblico que afirma assim: a fé na promessa de Deus, Mateus Henrique, ele diz assim: a fé na promessa de Deus não deve substituir, mas encorajar nossa diligência no uso dos meios apropriados. A fé na promessa não deve substituir, mas encorajar a nossa diligência no uso dos meios apropriados. Então, Josué está usando os meios apropriados, aquilo que ele pode fazer, ele está fazendo. Ele continua dizendo assim: não estamos confiando em Deus, mas tentando, se nossas expectativas diminuem nossos esforços. Então, a nossa expectativa não deve diminuir nosso esforço. E a nossa confiança na promessa de Deus não deve nos tornar pessoas negligentes. Esse é o princípio que a gente pode observar aqui. Mesmo confiando na promessa, Josué é um crente diligente, esforçado, e que assume a sua responsabilidade e se dispõe a fazer o que precisa ser feito. Isso é importante, como lição para a nossa vida. Deus é soberano, a promessa do Senhor é inquestionável, mas mesmo confiando na soberania de Deus e nas promessas de Deus, nós não podemos ser crentes negligentes, mas devemos assumir a nossa responsabilidade, fazer a nossa parte com prudência, com sabedoria, com esforço e com determinação. Diga amém. Segundo elemento aqui que nós aprendemos com essa narrativa, com esse capítulo, que é a providência de Deus. Aqueles homens entram naquela cidade, eles foram enviados por Josué, era uma missão perigosa,
Mas nós observamos no capítulo o cuidado de Deus em proteger aqueles homens. Veja que eles obedecem à orientação de Josué, conforme nos diz o verso 1. 2 homens, não diz o nome deles, eles secretamente são enviados como espia para andar, especialmente observar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram, verso 1, final do verso 1, na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Sem entrar ainda nos pormenores de onde eles estão, o fato é que Deus providenciou um abrigo, Deus providenciou proteção, Deus providenciou livramento. Os seus servos estavam cumprindo a missão, os seus servos estavam sendo instrumentos para o cumprimento do propósito de Deus. Eles estavam, ao cumprir esta missão, eles estavam enfrentando risco de vida, eles estavam enfrentando dificuldades, mas ao mesmo tempo, nós vemos claramente Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós nos dispomos a fazer o que Deus nos manda fazer, a cumprirmos a missão, nós também seremos alvos da proteção do Senhor, da providência do Senhor, dos livramentos que vêm do Senhor sobre as nossas vidas. Mas há outro elemento que nós vamos observar, irmãos, nesse capítulo, é que ao entrarem na cidade de Jericó e chegarem na casa desta mulher chamada Raabe, eles descobrirão que esta mulher era uma mulher convertida ao Deus de Israel. Ela é uma mulher convertida ao Deus de Israel. O texto, na medida que a gente vai lendo, vai realmente mostrando que Raabe era uma mulher que confiava em Deus. Claro que o texto aqui fala que entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe. Ela ainda carrega sobre si esse título. Ela teve um passado de prostituição, uma vida marcada por pecados. Mas o fato é que, na medida que a gente começa a ler o texto, a gente claramente percebe que esta mulher teve um encontro com o Deus de Israel. E a vida dela foi transformada, os seus pecados foram perdoados. Mas sempre que se fala de Raabe na Bíblia, lembra-se do que ela foi. Do que ela foi. Interessante, porque o texto diz isso. E no Testamento, toda vez que o nome de Raabe, por exemplo, deixa guardado aí em Josué 2, mas vai em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 31. Hebreus 11, versículo 31. Que diz, pela fé, Raabe, ao quê? A meretriz, não foi destruída como desobediente, porque acolheu em paz os espias. Veja que toda vez que o nome dela é citado, junto ao nome tem esse adjetivo. A meretriz, a prostituta. Tiago 2,25. Mais uma vez, o nome de Raabe vai ser citado. Por favor, observe. Tiago 2, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras quem? A meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho. Aí a gente pergunta, por que não? Toda vez que o nome dela é citado, esse adjetivo está sempre associado ao nome dela. Por exemplo, há outro exemplo da Bíblia, quando se fala de Simão, em Mateus 26,6, de Simão, o leproso. Só que ele já não era mais leproso.
toda vez que o nome dela é citado, o adjetivo é lembrado. E por que isso insistentemente aparece? E a gente pode fazer algumas observações. Primeiro, irmão, para que entendamos que o pecado não é barreira para a misericórdia de Deus agir. Nenhum pecado, nenhuma biografia impede o agir de Deus, mesmo ela tendo sido uma prostituta, uma meretriz, mesmo ela tendo sido uma mulher que se envolveu em terríveis e profundos pecados, a graça de Deus agiu poderosamente na vida daquela mulher. Primeiro que os pecados dela foram perdoados e a vida dela foi transformada pelo poder do Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que aquela mulher prostituta, meretriz, ela vai ser transformada numa princesa. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor transforma as vidas, não importa os pecados cometidos, o passado. Onde há arrependimento sincero, há perdão verdadeiro, há purificação promovida pelo poder do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque eu disse que Raabe de meretriz se torna uma princesa. Porque Mateus, capítulo 1, versículo número 1, Mateus, capítulo 1, versículo número 5, é um autor que cita o nome de Raabe. É a única vez que o nome dela não está com adjetivo. Veja. Raabe, depois que ela entra na terra prometida com o povo de Israel, ela vai casar com um homem chamado Salmão. Mateus capítulo 1, versículo número 5. Veja. Salmão gerou de quem? De Raabe a Boaz. E Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Raabe vai entrar na genealogia de Davi. Raabe será a tetravó de Davi. E, portanto, Raabe se tornará uma pessoa que estará na mesma linhagem do Messias. Veja, irmãos, o poder do Evangelho. Veja o poder da misericórdia de Deus. Veja o poder da graça de Deus. Quem era Raabe? A meretriz. Quem era Raabe? A prostituta. Mas foi alcançada pelo poder da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E de meretriz e prostituta se tornou uma princesa no reino de Deus, para a glória de Deus. Ela casou, gerou filhos, foi transformada, abençoada, a vida mudada. A história é totalmente transformada pela presença de Deus. Portanto, a misericórdia de Deus não encontra barreiras. Por isso que Mateus 21:31 diz: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. O passado de pecados não define um presente de fé e santidade. Ou seja, é porque você teve um passado de pecados, você vai viver preso aquele passado eternamente. Em Jesus, a real libertação. Mas o quarto elemento que eu gostaria de observar, voltando então para o texto de Josué, o quarto elemento que nós poderíamos observar não apenas a conversão de Raabe, mas a piedade de Raabe. Raabe é sempre apresentada como uma mulher de fé. E o texto nos mostra que ela acolheu os espias. Vamos ver Josué 2, versículo 2. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram ali entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, não havia tomado, a mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia onde eram.
pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que o Novo Testamento interpreta essa ação de Raabe, de acolher aqueles homens, de responder aqueles homens com um ato de fé. É isso que a gente leu em Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe acolheu com paz aos espias. Ela realmente estava agindo com fé. Fé em quem? Fé em Deus. Isso é dito no versículo 9. Veja o verso 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que ele fundisse caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estão além do Jordão, os quais juístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Portanto, Raabe faz uma profunda convicção do poder de Deus, da soberania de Deus. Ela acredita que a terra pertence ao Senhor, e é o Senhor que está dando aquela terra a Israel, e de fato a promessa de Deus se cumprirá. Raabe, irmãos, expressa muito mais fé do que muitos israelitas lá do outro lado do Jordão, que não haviam ainda atravessado. Então veja que ela realmente se expressa como alguém convertida ao Deus de Israel, como alguém que realmente crê nos atributos de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, na fidelidade de Deus e no Deus que está fazendo e vai fazer. É interessante que ela lembra de eventos que aconteceram há 40 anos atrás. Ela cita o Mar Vermelho, mas ela também cita as nações vizinhas que haviam sido dominadas pelo Senhor. Sempre que a gente lê esse texto, surge essa questão sobre a mentira de Raabe, que ela acaba mentindo para esconder os homens. Obviamente, se ela tivesse falado a verdade, além do povo ficar em silêncio, obviamente eles teriam sido mortos naquele instante. Claro que mentira é mentira, e mentira é pecado. Ela pecou, porque ela mentiu. Obviamente, como uma recém-convertida, ela, e vindo de um contexto de paganismo, e onde a prática do engano e da mentira era muito comum, Raabe ainda não possuía o conhecimento pleno do padrão moral de Deus. Israel havia recebido no Monte Sinai, através de Moisés, toda a lei do Senhor. E na lei do Senhor, claramente Deus havia dito que não se deve mentir, levantar falso testemunho. Mas Raabe é alguém que ainda não tinha todo este pleno conhecimento do padrão. Portanto, ela está com a motivação certa. Ela quer fazer o bem, ela quer abençoar, mas ela agiu de maneira errada. Mas, obviamente, sobre tudo isso está a ação soberana de Deus, determinando o bem do seu povo, perdoando o pecado de Raabe, mas usando até mesmo essa circunstância para promover a proteção e a concretização da bênção que havia dado ao seu povo. Então esse é um elemento importante, que é a fé, a confiança que Raabe tem nas promessas do Senhor. Agora, eu gostaria que os irmãos observassem comigo, por favor, o versículo número 6. Eu acho bem interessante esse versículo. Onde fui muito ajudado por um comentário do Mateus Henrique, que ele me fez observar alguns detalhes importantes
dentre esses detalhes, no versículo de número 6, assim, ela, porém, os fizeram subir ao eirado. Eirado é um terraço que ficava sobre a casa. E nesse terraço, ela havia guardado ali canas do linho, ou seja, tecido, né? Linho que havia colocado numa espécie de vara enrolada. Então havia linho. E é interessante a gente observar isso porque na casa de Raabe agora existe, né, um armazém de linhos. Significa, e se a gente comparar esse versículo com o que está em Provérbios 31:13, que diz: buscava lã e linho e trabalhava com as suas mãos. A gente pode inferir que, na verdade, a ocupação primordial de Raabe nesse instante é exatamente a produção de tecidos, usando as suas mãos, porque a casa dela se torna esse armazém, de maneira que os homens podem subir naquele terraço, se esconder entre os rolos de linho, as canas, conforme diz aqui, de linho, guardadas. Portanto, o que nós observamos no texto é claramente que Raabe, como uma verdadeira convertida ao Deus de Israel, manifesta virtudes de uma crente. Ela confia em Deus. E ela está disposta agora a viver uma vida para a glória de Deus. A desenvolver um trabalho que manifeste virtude e não pecado, que glorifica a Deus e não envergonha o nome do Senhor. Por isso que Tiago, no capítulo 2, conforme nós lemos, o versículo número 25, só ler mais uma vez, relembrar aqui os amados irmãos, em Tiago, capítulo 2, no versículo 25, nós lemos assim: de igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Observemos que, na medida que a gente lê o capítulo 2 de Josué, a gente percebe da vida de Raabe confiança em Deus e em suas promessas, virtudes, mas ao mesmo tempo uma fé que se manifesta em obras. Por isso que ela é colocada como um exemplo de alguém que não só tem fé, ou alguém que só diz crer, mas ela prova a sua fé com obras. E qual é a obra que, em caso de Josué capítulo 2, que Raabe realizou? E qual foi a grande obra que Raabe realizou que mostrou que ela realmente era uma mulher de fé? Foi no momento em que ela acolheu os espias. Então ela estava provando que realmente acreditava. Porque na medida que ela recebe aqueles homens em sua casa e esconde aqueles homens, ela está arriscando a própria vida. Ela está colocando ela e toda a família em perigo. Mas ao mesmo tempo ela está tomando um lado. Ela está dizendo que de fato serve ao Senhor. E que agora ela é povo do Senhor. Mesmo ainda estando em terra cananeia. Ela pertence ao Deus de Israel. E ela mostra que de fato agora ela é povo do Senhor e está disposta a se submeter à palavra do Senhor. Mas outra atitude que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, é o encorajamento que Raabe dá aos homens, aqueles dois espias. Depois que os soldados chegam na casa dela e vão embora, ela sobe no eirado, sobe no terraço, e ela passa a encorajar aqueles homens. Ela diz: olha, temos ouvido o que o Senhor tem feito. Nós temos ouvido o que Deus já fez. Nós temos ouvido que o Senhor se aproxima, o exército do Senhor vai chegar. O povo está desmaiado. Ela usa essa expressão no verso 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos no coração. Ela está animando aquele povo. Está dizendo: olha, o povo está tudo desanimado aqui, o povo está tudo apavorado. Deus vai entregar essas nações nas mãos de vocês. Então, como uma crente, ela crê, ela manifesta boas obras, ela encoraja os duvidosos, encoraja os desanimados, ela realmente manifesta atitudes de uma
esse momento em que Raabe se compromete com os espias e ela escutará então salvação no capítulo de número 6. Veja, ela diz assim no verso 12: agora, pois, jurai-vos peço pelo Senhor, que assim como os dei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela pede livramento. Ela tem certeza de que eles vão entrar, mas ela pede que eles possam livrar a sua vida. Ela pede salvação, proteção. E ela está preocupada tanto com ela como também com a sua própria casa. Veja que é um outro exemplo, né, de preocupar-se não apenas consigo, com a sua proteção, com a sua salvação, mas da própria família. E o que é que ela precisa fazer? Verso de número 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não demonstrarmos esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer com uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomaremos o vosso caminho. Então, ela não apenas protege eles, ela também orienta como eles deverão retornar. Ela diz, como ela conhecia melhor do que eles a região, ela diz: olha, subam ao monte, fiquem 3 dias, esperem que os soldados retornem e vocês possam prosseguir. Verso 17: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não acares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Verso 19: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Verso 21, ela diz: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Então, como é que ela seria salva? E a sua família? Obviamente, ela precisava estar dentro de casa, e na janela em que aqueles homens desceram, ela precisava amarrar um fio, um cordão vermelho, escarlata. Obviamente, a salvação foi dada a ela porque ela ouviu, ela creu, ela arrependeu-se dos seus pecados e de fato confiou na redenção providenciada pelo Deus de Israel. E simbolicamente, ela e toda a família precisavam estar na casa. Quem estivesse fora de casa não desfrutaria da salvação. E 2 elementos aqui é interessante a gente destacar: a casa, todos precisamos estar dentro de casa. Isso nos lembra o outro episódio que aconteceu anteriormente em Gênesis, quando Deus salva os que estão dentro da arca. Então a casa de Raabe era uma espécie de arca. Quem estivesse dentro seria salvo, quem estivesse fora seria morto. Isso nos lembra a arca de Noé. Mas outro elemento que também está presente aqui nos lembra outro episódio da Bíblia, que é o fio vermelho, que estaria sobre a porta da casa, a janela da casa, que nos lembra o êxodo na Páscoa, quando as casas foram marcadas pelo sangue.
Então esses dois elementos estão ali simbolizados na história de Raabe, mostrando que os que salvam são os que se abrigam na casa, e os que são salvos são os que recebem o sinal escarlate. E obviamente, irmãos, quando a gente lê um texto como esse, à luz de toda a Bíblia, a gente pode claramente afirmar que tudo isso está apontando para Jesus. Jesus é o nosso abrigo, e é só nele a nossa arca, a nossa casa da salvação. Nós precisamos estar nele, confiar nele, depender dele, e quem se abriga nele escapa da destruição em toda. O princípio é o mesmo. E hoje todo ser humano precisa fazer o que Raabe fez. O que Raabe fez? Ela ouviu a respeito das boas novas de salvação que Deus estava efetuando na terra. É tanto quando os dias chegam, ela usa várias vezes essa expressão, ouvimos falar, ouvimos falar. E Paulo, lá em Romanos 10, diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ela ouviu a respeito de um Deus vivo que está trazendo redenção, salvação. Mas ela não só ouviu, ela creu de verdade, ao ponto de abandonar o pecado, arrepender-se de verdade e receber do Senhor perdão, transformação. Ela ouviu, ela creu, ela arrependeu-se de seus pecados e ela voltou-se para o Deus vivo. Ela provou a sua fé através de obras, evidenciando atitudes, de maneira que quando o povo invadiu, isso vai acontecer no capítulo 6, mas quando Israel invade, uma história bem conhecida, os muros caem e Israel invade a cidade, Raabe e sua família é salva porque eles estão na casa marcada pelo fio escarlate. Meus amados irmãos, se você ainda não se abrigou nesta casa, se você ainda não correu para esta casa, que é Jesus, corra para a casa, porque só quem escapa da ira toda, da destruição, é os que se abrigam na casa, é a casa de Jesus. Ouça, creia, volte-se para Jesus, siga o exemplo de Raabe, que ouviu a palavra, arrependeu-se de seus pecados e creu. E o Senhor que agiu na vida de Raabe é o Deus que continua agindo na história. Ele salvou Raabe e fez infinitamente mais. Quem diria que Raabe, aquela mulher, com aquela história, com aquele passado, se tornaria alguém na genealogia do Messias, de meretriz, se tornou uma princesa para a glória de Deus. E o Deus que transformou Raabe é o Deus que continua transformando vidas, libertando corações, perdoando pecados. Que assim seja. E sobre a vida dos que Deus já fez isso, é só olhar para o nosso passado e saber que mesmo sendo quem éramos, Deus agiu em nós com misericórdia e poder, transformando, libertando e fazendo de nós agora, templo do seu Espírito, morada na sua presença para a glória do seu nome. Que possamos nos lembrar e nos alegrar que o Deus que nos viu agiu com bondade e misericórdia. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor, agradecendo por sua palavra. Eu estarei orando, agradecendo a Deus e vou convidar o pastor André para impetrar a bênção apostólica, encerrando o culto nesta noite. Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra que nos ensina, nos edifica, nos alimenta, aplica nos nossos corações a Tua santa e gloriosa palavra e nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graças te damos por cada irmão aqui nesta noite, Senhor, a Tua casa, para participar desse momento tão especial. Os irmãos que nos acompanham através da internet, continua abençoando o Teu povo, dá-nos uma noite ricamente abençoada. Continua nos conduzindo no decorrer desta semana e no final de semana. Os cultos que acontecerão glorificam o Teu nome. Suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.